Pessoal, estamos aqui hoje com a presença ilustre do Dr. Carlos Cagé, que é sócio do escritório Machado Meyer, dos grandes escritórios do nosso país, e tem uma bagagem institucional na advocacia empresarial já há algumas décadas. E a gente vai bater esse papo aqui, conhecendo um pouco mais sobre a trajetória dele e também as visões dele sobre o futuro, o presente e o futuro da advocacia empresarial. Agronegócio que é um setor extremamente dinâmico, diverso e Cresceu que muito. cresceu demais, principalmente nesses últimos 30 anos, e marcado também por grandes companhias, grandes empresas que demandam advocacia empresarial corporativa. Então, muito obrigado por ter aceito esse convite aqui. A gente está batendo esse papo de Não, quem qualidade. tem que agradecer sou eu essa oportunidade, né? Porque realmente falar sobre advocacia, falar sobre o agro, é uma coisa que hoje está muito próxima. E cada dia mais as operações estão ficando mais estruturadas, tudo isso. Então, é um momento muito importante esse, ainda mais com a visão que vocês têm dentro do portal de vocês, de divulgar as boas práticas, de trazer as pessoas. É uma grande oportunidade para nós. Fomentar essa discussão de jurisprudência, eu já inicio minha pergunta aí, de fato, fazendo essa contextualização, né? Nós passamos por uma migração nessas últimas décadas de um setor marcadamente financiado de forma subsidiada para agora um setor que, em sua maioria, é financiado pelo capital privado, demandando maior transparência, maior governança. O doutor, que acompanhou a advocacia empresarial nessas últimas décadas, como que o senhor enxerga essa evolução, né? A forma do advogado atender essas companhias no setor agropecuário? Como que foi essa experiência? Quais produtos, quais serviços, o que esse perfil de cliente foi demandando e se diversificando? Olha, eu posso garantir a você os mais diversos. Por quê? Com o tempo, as operações começaram a se tornar mais estruturadas. Quer seja uma grande fusão e aquisição de uma grande empresa de agro, ou expansão, a vinda de novos investidores também, com aporte de capital, Estrangeiros. estrangeiros também. E como fazer tudo isso, né? Então, realmente, nos últimos 30 anos, assim, esse mercado passou por uma grande transformação. E mais, extremamente profissionalizado. Já não é aquela coisa do passado onde você via que as pessoas não conheciam. Não, hoje elas conhecem e já sabem o que querem. Então, é uma coisa importante para quem é o advogado que quer prestar esse serviço a essas empresas hoje do agronegócio, é fundamental conhecer profundamente também o negócio e as necessidades do cliente. Excelente. E na sua formação, Cajé, vou tomar liberdade de Mas, chamar pelo amor de Deus, isso nós já começamos assim, né? Quando você falou como senhor, eu já fiquei Cajé. bravo, hein? Pronto. Exatamente. Eu vou tomar liberdade justamente de perguntar. E o início da sua carreira, como que foi? De fato, tinha um setor da economia já em vista? Não tinha? Era uma área do direito já em vista? Desde criança sonhou em ser advogado ou não? Não. Essa minha história da advocacia, eu sou o primeiro pessoa na minha família com essa formação jurídica. Tá? Filho de economista, minha mãe professora, dona de casa, aquelas coisas assim, meus irmãos administradores de empresas também. E, de repente, eu falei, poxa, naquela dúvida, o que eu vou fazer? Eu ia fazer medicina. Prestei 2 anos de vestibular para medicina, passava para a segunda fase, mas não passava. E um dia eu parei e falei, poxa, eu acho que esse não é o meu caminho. E ali eu comecei a pensar, eu falei, poxa, o que pode ser que me dê uma cultura geral? Que eu não tinha certeza do que fazer. Eu falei, bom, o direito. E aí eu falei, o que eu decidi na vida amanhã? A gente segue, pelo menos eu tive uma boa formação. Me formei, entrei na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, na USP, e ali começou a minha história com o direito. Então. E aí já foi focado no direito empresarial desde o início, direito Não, privado no ou não? começo, o meu primeiro estágio foi num pequeno escritório de contencioso lá em São Paulo, e com os amigos da faculdade, aí comecei a entender, conhecer um pouco o mercado, aí começaram a se falar dos grandes escritórios que não se compara com o que é hoje, né? E um deles, assim, que me encantou foi o Machado Meyer também. Nós tínhamos vários ali, como continuamos hoje aqui, sabe, Quinto Neto, Matos Filho, o Sim. Tosini Freire, todos os grandes escritórios, tudo isso. Eu acho que era o sonho de qualquer estudante de direito, era ter a oportunidade De trabalhar, atuar ali dentro. de atuar ali dentro. E, circunstancialmente, abriu uma oportunidade,
de estágio no Machado Meyer. Aí eu me inscrevi no processo seletivo, tudo, e ali começou a minha vida, então, começando primeiro como estagiário na área tributária. De estagiário a sócio no mesmo escritório, No né? mesmo escritório, Mesmo exatamente. escritório. Isso foi em 1989. Caraca, na redemocratização. Exatamente. Pós-redemocratização já não constituinte, né? Pós-constituinte aí. Foi uma boa Tive- experiência aí. tiveram bons contemporâneos lá do Lago São Francisco, né? Muitos, pô, exatamente. Expoentes aí do meio jurídico, mas muito legal. E aí depois essa formação dentro do escritório, eu imagino que hoje se fala tanto em profissionalização da advocacia, né? O senhor participou dessa vanguarda aí, quem de fato pilotou essa profissionalização, a enxergar, colocar uma lupa interna dentro do escritório como uma verdadeira empresa. A gente está aqui no Centro-Oeste, a advocacia do agro muito pulverizada pelo país, a gente vê diferentes realidades, então, do Rio Grande do Sul ao Pará, ao Piauí, com membros nossos que nos acompanham, e isso é muito legal. Se olhar de 20, 30 anos para cá, nós tivemos um salto de profissionalização da profissão e também um salto de número de advogados. Mas olhando hoje o mercado, nesses próximos 5, 10 anos, como o senhor avalia esse impacto de inteligência artificial e quantidade de advogados no mercado? Essa é a grande dúvida de todos hoje, né? Quem souber a resposta e falar, essa é a certeza do que vai acontecer, eu acho que está mentindo. A verdade é essa, né? Porque Exato, todos sem nós dúvida. estamos passando por esse processo de transformação. A inteligência artificial, eu não entendo, eu não a vejo como competir com a advocacia. Ela veio para auxiliar a advocacia para uma melhor prestação de serviço. Eu até brinco. O que a inteligência artificial é o quê? Era o estagiário quando nós tínhamos quando éramos mais novos. Eu lembro que os sócios fundadores do escritório, quando vinham, passavam alguma peça, que ele falava, olha, gente, vai lá, nós temos esse caso aqui, se fosse um contencioso, olha, aqui está inicial, dá uma estudada, vê isso aqui, presta atenção em tais pontos, veja o que você acha. Nós já tivemos casos que nós trabalhamos semelhantes a isso, então, o que eles estavam fazendo? Estão falando prompt. E é isso. Exato. Na realidade, eu vejo isso. Hoje, então, aquele profissional que está preparado para trabalhar com isso, ele vai haver um deslocamento, eu acredito, dos estudantes. Vai haver sim uma diminuição do número de estudantes, porque o tempo é diferente, mas você vai ter um aproveitamento mais com ele em outras coisas do desenvolvimento. Sem dúvida, essa ameaça aos estagiários também impacta essa base da pirâmide, né? Como que eu vou trazer bons profissionais? E como é que eu vou fazer o futuro? A continuidade exato. do negócio, vamos falar, da sociedade, tudo isso, que se a gente, por exemplo, lá no Machado Meyer, eu acredito que mais de 80% dos sócios do escritório começaram como estudantes de direito, lá no escritório. Caramba, que legal. Então, mas é isso, é a formação. E eu Essa acho que capacidade de reter talento. Exatamente. E nós precisamos ter o olhar para isso, da formação, de como fazer, entendeu? E eu acho que é um grande desafio para todos nós, né? E até naquele pensamento da formação de novas lideranças, Então é um grande desafio para todos nós. Um processo educacional contínuo, uma formação contínua. Né? E o legal é esse encontro de gerações também. O senhor está se dispondo aqui a bater esse papo. Você, por favor, pronto. Você, Dr. Cagé aí, e que está batendo esse papo. Esse encontro de gerações, sem dúvida alguma, ele traz uma riqueza particular nesse momento. E aí, perguntando disso também, no encontro de geração, não só para dentro do escritório, mas na vida institucional também. O senhor teve uma presença institucional. Como essa nova geração, já pensando em formas de diferenciar, né? O estagiário, ele precisa, hoje, o estudante de direito, ele precisa cada vez mais investir em presença, em participação, capacidade de se comunicar, de se relacionar, mas desde sempre isso foi um pilar fundamental na advocacia. Mas não só para o estudante, acho que para todo profissional do direito. Quando você tem aquela mentalidade do advogado que só fica na sua sala, no seu gabinete, esperando as pessoas chegarem, você esquece, não funciona. Você precisa procurar ir atrás. E o fundamental, uma formação sólida. Porque se nós queremos vender a excelência num trabalho jurídico e cobrar por isso, eu preciso o quê? Eu preciso ter uma boa base. Então, a formação do profissional do direito ela é contínua e muito necessária.
Principalmente num país que é uma verdadeira indústria legislativa, né? Exatamente, pô. Em todos os aspectos, eu falo mesmo na área negocial, na área contencioso tributário, reforma tributária, por exemplo, você vê que é um momento de grande oportunidade para as sociedades de advogados, daqueles que têm o foco no direito tributário, investa muito nisso. Faça. Para o agro, principalmente, que Sem também vai ser dúvidas. fortemente impactado, como todos os setores da economia. Sim. Porque foi uma grande falácia essa da Exato. reforma tributária, falar que ela veio para simplificar e diminuir a carga tributária. Muito pelo contrário. Já tornou mais complexo e aumentou a carga. Exatamente. Então, e aí, o advogado ele precisa estar preparado para isso, para se antecipar ao seu cliente, estudar o negócio dele. Pô, qual que é o impacto tributário para ele? Quais são as alternativas? E levar nessas conversas, nessas aproximações com o cliente, de entender as necessidades, apresentar soluções ou até preocupações para ele também, para que juntos possam construir o melhor arcabouço para poder dar o prosseguimento do seu negócio. E casa muito bem com essa visão do advogado como braço do negócio, né? Então, a reforma tributária muda, é um paradigma, uma mudança de paradigma na forma de fazer negócio no Brasil. A gente está iniciando aí esse regime de transição e o advogado, seja ele tributarista ou não, mas que advoga de forma corporativa para empresários, ele precisa ter um mínimo de conhecimento aí, vai precisar dominar essa ferramenta porque ela vai estar impactando. Não, e dentro do seu próprio escritório, porque o impacto da reforma tributária para as pequenas e médias sociedades é brutal. Aí você vai falar, Cajé, mas e para as grandes sociedades, quem está pelo lucro real, etc., vai ter um impacto? Sim, teremos um impacto também forte. Mas os mais atingidos do aumento da carga tributária são as pequenas e médias sociedades. Por isso que elas também, as sociedades de advogados, precisam entender muito bem o regime, esse novo regime tributário, o que eu posso fazer, entendeu, para que esse impacto não seja tão grande. Ali. Hoje é um grande desafio, eu diria isso. É um papo para horas e horas de debate. Ah, mas eu não sou tributarista, tá? Eu comecei como estudante lá no direito tributário, fiz contencioso lá no escritório um período, fiz contencioso trabalhista também, que foi excelente. Caramba! Para conhecer um pouco ali que eu aprendi a oralidade do processo, das formas de negociação, tudo isso. E depois acabei ficando no contencioso civil e depois toda a minha carreira foi na área societária, de corporate. Né? Tanto o contencioso como preventivo. Sim, estruturação societária, exatamente. E também depois, conflito societário. Exatamente. E depois parti para essa área, para a área corporativa, o societário, né? Que você perguntava um pouquinho da sua história. Né? E aí eu peguei ali, eu tive a felicidade de pegar também a década das privatizações. Então foi aí que teve um grande desenvolvimento, eu falo, pessoal, também profissional, foi exatamente nessa época que o escritório... E tem uma história legal também que você comentou sobre o modelo brasileiro ter sido inspirado no modelo inglês e como vocês buscaram isso na época para trazer essa excelência, né, na entrega do serviço. Porque a gente precisava entender o negócio. Os sócios fundadores, na época, eles viram que tinha o Plano Nacional de Desestatização, o PND. Isso é histórias do passado, mas é o que eu falo. Para a gente construir o futuro, a gente precisa saber um pouquinho do passado. Sem dúvida. Mas não podemos... É como você numa estrada. Você tem que ficar sempre olhando para frente. Por isso que você tem o seu para-brisa, é enorme, que dá uma enorme visão. O quê? Sempre para avançar e para frente. Mas para você poder fazer as ultrapassagens seguras, você tem que olhar nos espelhos retrovisores. E os espelhos retrovisores são menores. Você não pode viver do passado, pessoal. Você tem que pensar no futuro, ir para frente. E eu acho que é um pouquinho disso. Então, conhecer um pouquinho dessas histórias traz algumas coisas e traz até... Hoje até abordei um pouco aqui esse tema durante o nosso bate-papo ali, falando assim, de vislumbrar as oportunidades. Naquela época eles viram a oportunidade no Plano Nacional de Estatização, preparamos as nossas equipes para conhecer aquele negócio, para ver nas mais diversas áreas que entraram no plano. A primeira grande privatização foi da Vale do Rio Doce, que foi meu escritório que fez também. Caramba, olha aí, a história do Brasil conectada. A história do Brasil, é maravilhoso, pô. Então, é isso, é ter aquela visão das oportunidades. Então, agora conversando um pouco mais para os escritórios, propriamente dito. Né? Eu acho que os escritórios precisam ter essa visão das oportunidades. Não falamos da reforma tributária? Exatamente. É uma oportunidade.
quando agora nós estamos falando de toda essa parte do direito digital, da inteligência artificial, Se posicionar nisso. se posicionar, entender o que está acontecendo, estudar, se aprofundar, porque isso atinge a todos os setores da economia. E como você pode utilizar essas ferramentas e mais, e participar, porque o advogado nós temos um péssimo hábito qualquer, que a gente só vem e critica as leis, mas eu, de alguma maneira, participei do processo legislativo, olhando os projetos de lei, o que era melhor, poxa, então lá as empresas sabem fazer isso muito bem, né? Assim, dos mais diversos setores, que você fala, é o lobby. Não, não é o lobby, é você buscar a melhor estrutura do seu negócio ali. E uma relação governamental, né, institucional até. E participar desse processo legislativo, entendeu? Trazendo experiências, quais são as dificuldades daquela decisão, o que pode ser. Isso, o advogado participando disso, ele vai ter uma proximidade maior com o seu cliente amanhã. Eu brinco que a fundação da Pujante, a criação, desde a concepção da ideia, foi muito inspirado nisso. Eu discutindo política pública em Brasília, em comissões, em comitês técnicos, e percebendo que havia um distanciamento. Mas o grande artesão que utiliza a matéria-prima, que é a nossa legislação, as normas, para defender os direitos, os interesses dos produtores rurais, dos empresários do setor agropecuário, são os advogados. Exatamente. É o advogado, é o contador, na ânsia de vender seus serviços, que faz uso ali de uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, que ele vai ali vender e assessorar esse empresário, esse agente econômico. Então, nasce aí um programa de fomentar as discussões, as principais teses, fazer um acompanhamento, uma curadoria diária da jurisprudência, do que está sendo debatido dentro dos tribunais, está tramitando dentro do Congresso. Isso é fundamental, sabe? Ter os fóruns de discussão, né? Os fóruns de discussão, a participação nos fóruns de discussão. E é do setor? É do agro, mas qual setor do agro que você vai entrar nessas discussões, entendeu? E começar a participar, porque aquilo ali pode ser uma fonte, inclusive, geradora de negócios para você. Sem dúvida. E você precisa estar próximo, você precisa conhecer, você precisa entender, você precisa ter uma boa formação. A formação é fundamental. E essa agenda dinâmica, como que foi essa construção de carreira? Uma carreira de sucesso, inspiradora, como que foi gerir tantos pratos aí ao longo da vida? Sacrifícios. A vida da gente é feita de sacrifícios, mas você precisa ter o foco, entendeu? E planejamento, acima de tudo. Tem um determinado momento, logicamente, que as coisas vão acontecendo, mas você precisa parar e planejar. É o que eu falo. Quando, assim, nas mais diversas, minha primeira pós-graduação, eu tinha feito, minha formação foi na USP, que nem eu falei, mas aí eu falei, não, eu preciso fazer aqui uma pós em Direito Empresarial. Mas sabe o que eu fui? Eu fui buscar o quê? Eu fui buscar outra escola, eu fui estudar fazendo na PUC. Por quê? Até para ter um outro olhar acadêmico também, mas com outra linhagem, de fazendo o quê? Para ir diversificando tudo isso, né? Então é aquela coisa da formação que você faz, então os desafios, feito isso mesmo, sabe? Isso que você fala, poxa, recém-formado, trabalhando feito um louco e tal, mas eu falei, não, eu preciso estudar, eu preciso investir na minha formação. Como conciliar os dois? Família, recém-casado, nessas loucuras. Mas é o que eu falo, a vida é feita de sacrifícios. É impossível ser advogado das 8 às 5, né? Não dá para ser advogado. Não dá. O advogado, ele é advogado na vida dele, né? Mas eu acho que em todas as profissões, se a pessoa não tiver esta visão também, num mercado extremamente competitivo, como todos estão, ela não consegue se destacar. Então, você pergunta, a vida é feita de sacrifícios, mas, logicamente, eu preciso saber dosar esses sacrifícios também. Exato. Porque você pode conciliar a sua vida pessoal com a sua vida profissional. E no meio desses sacrifícios todos, Cajé, tem um hobby aí para a gente comentar e contar um pouquinho? O meu hobby, as pessoas, assim, é a culinária, né? Mas, na realidade, eu até brinco, quando minha filha até criou uma página na cozinha do Cajé. Que legal. Pai, você fica cozinhando as coisas, você fica postando no seu Instagram. Pedir aí para o pessoal acompanhar lá. Eu vou falar assim, criei uma página para você, na cozinha do Cajé, e você vai postar as coisas. E na hora que eu fui escrever, eu falei, por quê, né? Meu hobby é cultivar os amigos. A cozinha é uma desculpa para aproximar. E realmente é naquele momento onde eu paro,
Ah, e a cozinha é planejamento, viu? É, planejamento. Cada Tudo. ingrediente, Cada a dose. ingrediente, quando você vai começar a fazer, onde você vai comprar, o que você vai fazer, quais são as dificuldades, a época do ano, o melhor para fazer, o tempo, as pessoas que vão estar com você dividindo aquele prato, aquela mesa. Ah, alguém tem alguma restrição alimentar ou não? Tudo isso é planejamento. Você sabe que aconteceu uma coisa muito curiosa, né? Durante a pandemia, um dia a ASF, né, a Associação dos Advogados de São Paulo, eles estavam fazendo no mês do advogado, eles vieram falar assim, pô, cara, a gente precisava fazer alguma coisa, porque tinha que ser tudo online, então... E eu fui conselheiro lá deles também. Falei, pô, Cajé, aí um deles falou, pô, a gente estava tendo uma ideia aí de fazer um podcast, um negócio diferente. A gente queria fazer assim, um paralelo entre os hobbies das pessoas e a advocacia. E ali nós fizemos um bate-papo, eu cozinhando e mostrando o que era a cozinha e o planejamento bacana. E o que era a administração de um escritório, entendeu? Os imprevistos que acontecem. Então, olha, foi muito legal. Muito isso. Interessante isso aí. Essa correlação do planejamento para fazer um prato ali. Exatamente. Também é excepcional. É a mesma coisa na nossa vida. Quem são os stakeholders da cozinha, né? Exato. Não, olha, isso você tem que fazer, porque tudo na vida da gente, a gente precisa ter um planejamento, precisa ter um objetivo. Né? Então, eu acho que é isso, né? Sem dúvida. Cajé, a gente está caminhando para o final aqui desse bate-papo, mas eu queria muito extrair aí, com toda a sua experiência, sua bagagem, se fosse para resumir uma frase, um conselho para a advocacia, no geral, mas especialmente a advocacia mais jovem que está acompanhando, talvez não é jovem somente de idade ou de carreira, talvez é jovem em uma nova área. A gente tem várias pessoas que estão iniciando a atuação no setor agropecuário, por exemplo. A peculiaridade, é um desafio de se posicionar, de se relacionar com um perfil de cliente que é mais peculiar, principalmente com o produtor rural, que é um perfil de cliente muito pulverizado. O que seria um conselho seu para esses advogados? Bom, como já falei, o investimento na formação, porque não adianta eu querer oferecer um produto, quando eu falo um produto, uma tese ou alguma coisa, se eu não conheço profundamente aquilo. Então, a formação é fundamental. Técnica aprofundada. Exatamente. Logicamente, ética, no trato, no relacionamento com seus pares, com seus principais concorrentes, viver assim, e não podemos esquecer do lado humano. Eu acho que isso é fundamental, sabe, ter o olhar para o próximo, porque o direito é um agente transformador da sociedade, e nós temos essa obrigação. Então, é sempre ter esse olhar do melhor direito, é o que é mais justo. Eu acho que é isso. Né? Muito obrigado, papo extremamente enriquecedor, aqui direto de Goiânia. Cajé, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela partilha aqui. Essa conversa, sem dúvida alguma, foi um marco para a gente na Agropujante. Como é bom escutar uma pessoa com essa envergadura, né? De experiência profissional, como pessoa. Com esses que eu tenho muita juventude acumulada, vamos falar isso, né? E a alma é extremamente jovem, o corpo está inteiro aqui. E com certeza, tomara que nós tenhamos novos papos. Com certeza, vamos marcar outras oportunidades, outras coisas que tenham. Então, à disposição mesmo. Alguma. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Continue acompanhando que vai ter mais conteúdo. Curta e comente, compartilhe, que assim essa mensagem pode chegar em mais e mais pessoas, mais advogados, e a gente juntos fortalecer juridicamente o setor mais pujante do Brasil, que é o agronegócio. Muito obrigado. Valeu. Tchau.